Olá, que bom ter você aqui para mais um dia da nossa jornada pelo livro de Romanos. Nos capítulos anteriores, aprendemos que todos pecaram, que ninguém pôde alcançar a justiça de Deus por seus próprios méritos e que somos justificados exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos 4, vimos que Abraão foi declarado justo porque creu em Deus, mostrando que a salvação sempre foi recebida pela fé. Mas talvez surja uma pergunta: o que muda na vida de alguém que foi justificado? É exatamente isso que Paulo responde em Romanos 5. Hoje, veremos que a justificação não é apenas uma declaração jurídica diante de Deus. Ela transforma completamente a nossa relação com Ele e muda a maneira como enfrentamos a vida. Então, pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos mergulhar juntos em mais um capítulo extraordinário da Palavra de Deus. Romanos 5 marca uma nova etapa na carta. Até aqui, Paulo explicou como fomos declarados justos diante de Deus. Agora, ele começa a mostrar os resultados dessa justificação. O foco deixa de ser apenas como somos salvos e passa a ser como vivemos depois de sermos salvos. Este capítulo é uma ponte entre a doutrina da justificação e o ensino sobre a nova vida em Cristo, que veremos nos próximos capítulos. Paulo apresenta benefícios que todo cristão pode desfrutar desde agora. Paz com Deus, acesso à graça, esperança, perseverança e reconciliação. Além disso, ele faz uma comparação poderosa entre Adão e Cristo, mostrando que a obra de Jesus é infinitamente maior do que os efeitos da queda. Depois de provar a justificação, pela fé, Paulo precisava responder outra questão importante. Se Deus já nos declarou justos, como isso afeta a nossa vida diária? A resposta é que a salvação não apenas muda o nosso destino eterno, ela transforma o nosso presente. Romanos 5 inaugura essa nova perspectiva, mostrando que a vida cristã é marcada pela segurança, pela esperança e pela certeza do amor de Deus. Dos versículos 1 ao 5, veremos a paz com Deus e esperança em Cristo. Paulo inicia o capítulo com uma das declarações mais belas da Bíblia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que ele não diz que sentimos paz, mas que temos paz. Isso significa que a inimizade entre Deus e o homem foi removida por causa da obra de Cristo. Antes éramos inimigos, agora somos reconciliados. Além da paz, Paulo diz que temos acesso permanente à graça. Não precisamos viver tentando conquistar o favor de Deus. Já fomos recebidos por Ele. Outro benefício é a esperança. A esperança cristã não é um simples desejo de que algo dê certo. Ela é a certeza de que Deus cumprirá tudo aquilo que prometeu. E Paulo ainda vai além. Ele afirma que até as tribulações têm propósito. Elas produzem perseverança. A perseverança desenvolve um caráter aprovado e esse caráter fortalece ainda mais a esperança. Isso não significa que o sofrimento seja agradável, mas significa que Deus pode usar até os momentos difíceis para nos moldar à imagem de Cristo. Nos versículos 6 ao 11, o amor de Deus demonstrado na cruz. Nesta parte encontramos um dos textos mais emocionantes das Escrituras. Paulo declara que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, pecadores e inimigos de Deus. Isso revela uma verdade extraordinária. Deus não esperou que melhorássemos para nos amar. Ele nos amou quando ainda não tínhamos nada para lhe oferecer. O amor de Deus não depende do nosso desempenho. Ele nasce do próprio caráter de Deus. A cruz é a maior prova desse amor. Cada vez que olhamos para o Calvário, somos lembrados de que fomos profundamente amados antes mesmo de entendermos esse amor. Por isso, Paulo afirma que fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo. Muito mais seremos preservados e conduzidos por sua vida. Nossa segurança está em Jesus.
dos versículos 12 ao 21, Adão e Cristo. Agora, Paulo faz uma comparação entre dois homens que mudaram completamente a história da humanidade. O primeiro é Adão. Por meio dele, o pecado entrou no mundo. Com o pecado veio a morte. Toda a humanidade foi afetada pelas consequências da queda. Mas então surge o segundo homem, Jesus Cristo. Se por Adão vieram condenação e morte, por Cristo vieram graça, justiça e vida. Paulo enfatiza que a obra de Cristo é muito maior do que o estrago causado pelo pecado. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Isso não significa que o pecado seja pequeno. Significa que o poder da graça é infinitamente maior. Nenhum pecado é grande demais para a cruz de Cristo. Romanos 5 nos convida a viver de forma diferente. Primeiro, viva como alguém que foi reconciliado com Deus. Muitos cristãos continuam vivendo como se ainda precisassem conquistar o amor do Pai, mas em Cristo fomos recebidos como filhos. Segundo, enxergue as tribulações como uma perspectiva eterna. As dificuldades não significam que Deus nos abandonou. Elas podem ser instrumentos para fortalecer nossa fé e formar o caráter de Cristo em nós. Terceiro, nunca perca o encanto pela cruz. Com o tempo, existem riscos de nos acostumarmos com a mensagem do Evangelho. Mas a cruz deve continuar despertando em nós gratidão, adoração e humildade. Ela é a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. Quero deixar um desafio para você. Durante essa semana, reserve alguns minutos para meditar no amor de Deus revelado na cruz. Leia Romanos 5:8 lentamente. Agradeça ao Senhor porque Ele o amou quando você ainda estava distante. Sempre que surgir culpa ou condenação, lembre-se de que sua paz com Deus foi conquistada por Jesus. Se esse capítulo falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar do amor de Deus revelado na cruz. Escreva aqui nos comentários: em Cristo tenho paz com Deus. Será uma alegria ler sua declaração de fé. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações. No próximo vídeo, estudaremos Romanos 6, onde Paulo responderá uma pergunta muito importante. Se a graça é tão abundante, podemos continuar vivendo no pecado? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo da nossa jornada por Romanos.